aí sim passa a ser preocupante, Baldasso. Não encontrou. Eu tenho preocupação em relação a isso, tenho preocupação. Mas o fato do Bahia entender o que é um ponto fraco nosso calcanhar de Aquiles, isso me preocupa. O Roger tá tentando, mas claramente esse é o principal problema do Inter. A preocupação é principalmente com a postura do Bahia. Fala, nação tricolor. O Bahia se prepara para um grande desafio na Libertadores contra o Internacional. E a mídia gaúcha já começou a analisar esse confronto. O Colorado chega pressionado e uma preocupação tem chamado a atenção: a descoberta de um ponto fraco do Inter pelo Bahia. O tricolor mostrou evolução nos últimos jogos e pode explorar essa vulnerabilidade do adversário para sair com um grande resultado. A repercussão na imprensa do Sul foi intensa, com analistas apontando que o Bahia tem condições de dificultar e muito a vida do Inter. Se liga no que disseram, mas antes, já confere se você está inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então, se você é Bahia de verdade, já se inscreve agora e deixa o like para fortalecer. Se for a força na bola aérea defensiva, não há tanto problema. O Internacional marca mais gols com bola no chão do que na bola aérea. O Fernando fez gol no primeiro grau do ano de cabeça. O Inter marca gol de cabeça, mas o forte do Internacional é bola no chão. Agora, a bola aérea defensiva do Internacional, esta é preocupante, especialmente na bola parada. O Inter tem tido dificuldades, o Internacional tem levado gols desta forma, levou gol assim do Wagner Leonardo no Grenal final do Campeonato Gaúcho e outros gols ao longo da temporada no Campeonato Gaúcho, então aí sim passa a ser preocupante, Baldasso. E foi assim o ano inteiro, e tu tem razão, e não tenha dúvida nenhuma que o Bahia, com o técnico inteligente que tem, vai tentar explorar o que... Ainda é o Rogério Ceni, né? Ainda é o Rogério Ceni. O que possa explorar de pontos fracos do Internacional. O Inter não tem muitos pontos fracos. O Inter tem um bom time, corrigiu problemas importantes. Mas este ponto fraco, basta o Rogério Ceni pegar. Vamos ver qual é o histórico de gols que os caras tomam. Tu imagina quando ele se deparou com a seguinte informação: todos os gols que ele tomaram na temporada foi de bola parada e que quase que invariavelmente vem por cima. Então, assim, evidentemente que eles vão explorar isso. E o Roger vai ter que encontrar um antídoto para isso que até agora não encontrou. Eu tenho preocupação em relação a isso, tenho preocupação. Acho que o Inter tem boas chances no jogo, mas o fato do Bahia entender o que é um ponto fraco nosso calcanhar de Aquiles, isso me preocupa. E o Rocher faz falta nesse quesito, viu, JB? Claro. Eu sei que tu tá inscrito, faz falta. Porque o Rocher, quando ele joga, tá? Eu não tô nem entrando no mérito de quem é melhor. Eu acho que é o Rocher, mas o Antony tá muito bem. Mas o Rocher, quando ele joga, quando o jogador adversário olha que é o Rocher que está no gol, em primeiro lugar, ele já não vai chutar de tanto de média distância. Ele já sabe que o cruzamento tem que ser um pouco mais aberto, porque o Rocher sai do gol para tentar definir o lance com mais coragem, com mais imposição do que o Antony. Então o Rocher faz falta. E até o jogador internacional, tá? Do sistema defensivo, ele vai se tornar mais seguro com um goleiro que tem 32 anos, o outro tem 23, 22, 23, que tem o Antony. Então o jogador fica mais tranquilo, mais seguro. Não, tem um goleiro que joga eliminatória de Copa do Mundo, que é goleiro de seleção, que é goleiro de Libertadores, que é goleiro com experiência, com bagagem, então faz diferença para o jogador do Internacional também. Fala, Antony do Inter, deixa eu ver, 23, tem 23 anos, 23 de janeiro de 2002. Faz muita diferença de experiência, né? Ele viu o Penta no colo da mãe dele. Poderia estar no carrinho ou no berço. Tá. Eu só não entendi, o Baldasso fez tangenciou um elogio pro Rogério Ceni e tu deu uma carimbada. Sim, eu acho que ele é fraco, o Rogério Ceni. Mas por quê? Não, porque eu não gosto dos times dele. Campeão brasileiro no Flamengo. Sim, brasileiro. Quase entregando, né? Não daquele fosse, jeito. Não fosse o apito amigo, né? Ah, bom, tá bem. Campeão. Não, é verdade. Tá, assim, ó, vamos lá. E eu me permitiria, Meneghetti, só colocar um só na tua frase. Porque tu falaste, o Inter tem tomado gols dessa forma. Não, o Inter só tem tomado gols dessa forma. É verdade, esse é o ponto positivo. Tu pode olhar, tudo na vida tem três lados, já diria uma música do Skank. Tu pode olhar por um outro ângulo. O Inter tá muito bem com a bola rolando. O Inter tá... mas o goleiro salvou. O goleiro faz parte de um sistema defensivo. Ele tá lá para isso também. O Inter não toma gols, então tá consistente. Mas aí eu pergunto, poxa, a bola alta do Roger tá com problema. A marcação... O Roger faz uma marcação que é por zona, às vezes mista. Ele tem uma variação que é, cada um pega o seu setor, o cara não muda do setor. O jogador saiu daqui. Às vezes a gente olha o lance e diz assim, mas o cara abandonou a marcação. É isso, ele fica
onde ele tem que ficar na zona Ninguém dele. marca a bola, marca pro setor. Aí que tá, às vezes tem uma disposição de mista que é os dois zagueiros podem, dependendo, o Caleri é muito bom de bola aérea e tal, ele pode pedir uma marcação setorizada. E em alguns casos mais específicos, isso acontece ainda mais vezes, que é o quê? O Roger faz uma espécie de barreira. O Hulk é um trator, um só não vai dar conta. O que ele faz? Ele coloca 2, 3 jogadores que não deixam o Hulk chegar. É treinado isso. Eu recebi essa informação, inclusive, esses dias que foi feito um treinamento especificamente para jogadores desse tipo. Então, assim, o Roger tá tentando, mas claramente esse é o principal problema do Inter. O cara não tá dando certo. É que eu acho que tem um detalhe muito importante. O Inter toma gol de bola aérea do São Luís de Juí. É que tem um grande detalhe que eu acho que é muito importante que a gente analise sobre essa situação, que é a seguinte, e até eu estava conversando com o Tiger aqui no WhatsApp, mas eu prefiro que ele participe para contribuir do que eu mesmo falar na nossa conversa no WhatsApp aqui. Há uma diferença entre o Roger estar preocupado com o problema defensivo do Internacional na bola aérea, com ele estar preocupado com a força ofensiva do Bahia. Porque assim, se ele soma os dois, tem uma diferença. Tem uma diferença clara. Se é só o Inter que está falhando e o adversário pode se aproveitar do erro do Inter, é uma coisa. Se o Inter tem uma falha no sistema e o adversário tem esta condição como característica principal, aí são duas coisas para cuidar. Vamos chamar o Tiger então. Vem, Tiger, explica aí. O que eu ouço aqui, Meneghetti, é que a preocupação é principalmente com a postura do Bahia de ser um time que vai apostar muito na bola aérea ofensiva. E a entrada do Gabriel Xavier, ela pode ter 2 objetivos. O primeiro deles, segurar um pouco o lado esquerdo de ataque do Inter, com o Bernabé e com o Wesley. O segundo, ter uma força maior ofensivamente do ponto de vista de bola aérea. O Gabriel Xavier marcou o gol que abriu o caminho do título baiano do Bahia contra o Vitória, de cabeça, na bola aérea. Então, isto também, eu não digo que preocupa, porque obviamente aqui eles não falam, nossa, estamos preocupados com isso, mas demanda um cuidado extra do Inter para o jogo de hoje, essa possível mudança de postura do Bahia em relação a como atuar hoje. Então é uma preocupação dupla do Inter, né? É o problema que o Roger já identificou ao natural contra um adversário que pode se aproveitar deste fato. Claro, eu acho que não é só por aí que passa o jogo, mas é o detalhe de um grande enfrentamento. Um grande enfrentamento, quase que tradicionalmente ou tu perde ou tu ganha no detalhe. E esse é um detalhe muito importante que o Inter precisa se preocupar hoje e, obviamente, o Bahia, né, vai tentar explorar com o Gabriel Xavier, como o Tiger explicou. E em seguida a gente vai palpitar na KTO, mas eu quero dizer, Baldassi, que eu acho que o Internacional só tem um resultado proibido hoje, que é a derrota. Se o Internacional perde o jogo hoje, tá? Se ele é derrotado hoje, ele já fica numa situação de obrigação de vencer os seus 2 jogos no Beira-Rio, na sequência, Nacional de Medellín e depois o Nacional do Uruguai, e pontuar fora. Para que o Internacional não tenha na última rodada que chegar precisando vencer o Bahia para se classificar. Que o Inter chegue na última rodada, lá em 28, 29 de maio, contra o Bahia no Beira-Rio, quando vai se encerrar a fase classificatória, jogando para brigar pelo primeiro lugar do grupo, preferencialmente jogando pelo empate. Então, agora, se ganha hoje o Internacional, praticamente encaminha a classificação, na minha opinião. Ganhar hoje vai colocar um pé já nas oitavas e o empate eu também considero um baita resultado. Meneghetti, eu quero fazer uma crítica a este programa. Nós estamos há 15 minutos do ar, basicamente discutindo as coisas que o Inter tem que se preocupar do Bahia. Eu quero ser um pouco Zagallo 1974 agora, tá? Quando perguntaram para ele o que preocupava para ele no time da Holanda, ele respondeu: é eles que têm que estar preocupados com a gente. Eu quero ser um pouco. Não, tá bem, pode ser. Sabe que eu te amo. Pensa antes de não, falar. então eu vou ser um pouco mais direto no que eu quero dizer para vocês. Eu vou ser um pouco mais. Não, eu vou ser um pouco mais direto. Eu vi o jogo. Eu refleti. Ainda, né? Eu refleti ontem. Ele pode estar fazendo uma profecia. Eu refleti ontem. Eu refleti ontem. Confesso que tive um sono. Tive um sono um pouco atrapalhado porque eu queria concluir o meu pensamento para trazer para vocês hoje. Boa. E eu sei da minha responsabilidade nesse microfone, por ser esse o maior programa de esportes do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. Então pensei bem, mas eu tenho convicção do que eu vou dizer para vocês e eu quero formular uma pequena tese aqui. Nós gostamos muito aqui nesse programa de falar como enfrentar o Flamengo, como enfrentar o poderio do grupo de jogadores do Palmeiras e tal. E nesta minha reflexão eu cheguei à seguinte conclusão, e vocês que estão em casa vão prestar bem atenção no que eu vou dizer. O Inter hoje tem o melhor goleiro do futebol brasileiro, o melhor zagueiro do futebol brasileiro,
o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro e o melhor meio armador do futebol brasileiro. Se tu fizeres hoje uma seleção do futebol brasileiro, o Inter tem 5 jogadores. Então, aquela história do grupo maravilhoso do Flamengo. Ah, mas o Flamengo enfrentou o Inter sem o Arrascaeta e o Gerson. O Internacional enfrentou o Flamengo sem o Bruno Gomes, sem o Rocher, sem o Mercado e sem o Valência. O Valência, porque o Valência entrou só no segundo tempo, porque o Valência estava com problema físico. O Valência faz mais falta pro Inter do que o Arrascaeta pro Flamengo. Quais são os tá? melhores? Do que o Gerson. Quantos gols o Gerson tem em Copa do Mundo? O Valência tem 3. Quais são? Então, deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Então eu quero dizer aqui com toda a convicção, com a noção da responsabilidade que eu tenho, com a conclusão que eu cheguei, baseado em fatos, em argumentos, em dados, eu digo pra vocês com todas as letras. O Inter não é só que o Inter hoje está jogando o futebol que está entre os melhores do Brasil. Eu vou dizer agora, Bagé, o que eu quero dizer. Eu vou dizer agora o que eu quero dizer. O Internacional hoje tem o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, superior ao Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Pega aí. Rapaziada, Libertadores é jogo grande e o Bahia pode surpreender. O que vocês esperam desse duelo contra o Inter? Comentem aqui embaixo e bora debater.